Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Diz assim: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem, vem. E olhei eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amém? Podem tomar vossos assentos. Dos 6 primeiros selos e os juízos divinos. Nós vemos no capítulo 5 que o Senhor Jesus estava com um livro selado com 7 selos na sua mão e pronto para abrir e executar um selo após outro, tomando posse da terra. Quando um poderoso rei quer desapossar outro, há sempre grandes conflitos, mas nunca houve uma ofensiva tão vasta e horrenda como essa, ou como será essa, quando Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sair para tirar a nossa terra da mão do astuto Satanás e restaurar todas as coisas perdidas desde a queda do Éden. Voltando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 20 e 21 diz, e envie ele a Jesus Cristo, que já diante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, desde a queda, o Senhor vai restaurar. Sabendo que o Senhor Jesus venceu o inimigo, mas está vencido, mas tem que desapropriar, e vai chegar esse momento. Eles sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória e do seu poder. Segunda Tessalonicenses
Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 7, a palavra do Senhor diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 1 e o versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com uma labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então será uma realidade. O capítulo 6 ao 9 de Apocalipse cobre a primeira parte da grande tribulação. É o princípio das dores, de qual falou Jesus Cristo lá em Mateus 24:14. Vou dispensar a leitura. Esta passagem refere-se a Israel e às nações da terra, e ocorrerá quando a igreja já tiver sido arrebatada daqui. Isso acontecerá quando a igreja tiver se tirado da terra. Nós somos pré-tribulacionistas e não pós-tribulacionistas, tá? Pré aquilo que vem antes. Então a igreja será tirada antes e não nem depois da tribulação. É antes da tribulação. Os últimos 3 anos e meio são os piores, conforme a profecia de Daniel. Daniel, capítulo 9 e o versículo 27 de Daniel, capítulo 9 e o versículo 27 diz: e ele firmará um concerto com muito por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então Daniel já profetizou sobre isso, e também o Senhor Jesus, no sermão do Monte das Oliveiras, ele reformou Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 31. Neste tempo será tal aflição e aperto, que se durasse mais, ninguém escaparia com vida, não tivesse aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo. Mateus 24 e 22, especificamente falando para a nação de Israel. Quando o cordeiro rompeu o primeiro dos selos, disse um dos 4 seres viventes, com voz de trovão: vem e vê. E saiu um cavalo branco para a terra. O apóstolo João pôde ver então um cavalo branco, cuja o cavaleiro portava um arco, símbolo de batalhas. A sua coroa indica grande autoridade para vencer todos os obstáculos. O fato de ele não fazer acompanhar de flechas, porque isso estava lá, não estava as flechas, demonstra que a sua vitória será momentânea, e o seu poder, o seu poderio, de tal modo esmagador, que se curvará sobre o seu comando. Certamente revela também a paz relativa de alcance mundial. Até porém essa paz, ela é fictícia e fundamentada sobre chantagens e ameaças, característica dos propósitos dos ditadores que surgiram no século passado,
como Hitler, Mussolini, Stalin e outros. Esse cavaleiro que está aqui no cavalo branco, evidentemente, não é Jesus. Ele não é o Senhor. E infelizmente, tem muitas correntes teológicas que afirmam que este cavaleiro aqui é o Senhor Jesus. Mas não é ele. Este quinto cavaleiro, ele é o anticristo. Ele, nos dias iniciais da sua ascendência, quando o mundo não conhece ainda direito, será um indivíduo cheio do diabo, que ele imbuído de um desejo intenso de conquistar total poder político mundial. É por isso que será um governo único. Ele vai governar o mundo inteiro. O cavalo branco, que é Jesus, é o lado do Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 19, versículo 11: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos serão como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muita diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. Quando chegar no capítulo 19, nós vamos discorrer mais sobre isso. Então Jesus, o cavalo branco, que é o símbolo do Senhor Jesus, é do Apocalipse, capítulo 19. Aqui no capítulo 6 é o anticristo. O branco simboliza a paz e a vitória. O cavaleiro e o seu cavalo branco aparece fingindo ser Cristo. E este cavaleiro não pode ser Cristo, pois é ele que abre o selo. Como é que ele abre o selo e ele mesmo vai sair? Aqui já lança por terra essa tese de que esse cavaleiro aqui é o Senhor. De onde sai o cavalo branco? É ele que abre este selo. Então não é o Senhor Jesus. O cavalo branco aqui ele aparece junto com os cavalos preto, que é a fome, vermelho, que é a guerra, e o amarelo, que é a morte. Esse falso Cristo aqui é oposto do verdadeiro Cristo que aparece no texto que nós lemos de Apocalipse 19, como fiel e verdadeiro. Cristo continua o seu trabalho. Qual que é o trabalho? Da abertura dos selos, e ele fará isso até o final. E agora, voltando ainda na questão desse cavalo branco, é a aparente paz dos 3 primeiros anos, 3 anos e meio da grande tribulação. Os 3 primeiros anos e meio é de uma aparente paz, é de uma prosperidade tamanho. Por quê? A igreja será tirada da terra. Imagine o patrimônio que as igrejas vão deixar, daqueles que subiram no arrebatamento, de quantos irmãos bem-sucedidos tem na igreja. Isso, o patrimônio vai ficar. É por isso que temos que colocar o coração naquilo que temos, porque nós vamos subir e aquilo que vai ficar aqui na terra, porque vai ficar uma fácil para o anticristo ele governar. Observa que ele fez paz com todos sem guerrear. Os 3 primeiros anos desta paz, e ele vai implantar o seu governo milenial. Só que, o que diz agora o segundo selo, o cavalo vermelho, a cor do cavalo representa a missão do cavaleiro, e vermelho simboliza a guerra, que é a assolação, que assola o mundo com desvazia e violência. A paz aqui será afastada da terra, porque ela era só aparente, ela não era a paz verdadeira, ela era simplesmente uma paz aparente, exatamente conforme Jesus falou lá em Mateus 24 e 26. Hoje muitos países estão investindo em armamento bélico, mas será hoje de alta potência, de longo alcance. Se você observou essa guerra hoje
da Rússia contra a Ucrânia, nós vemos armamento de longo alcance, problematizou hoje muitos países estão investindo em armamento pesado, ou seja, o cavaleiro que aparece aqui, portanto, representa o aspecto sanguinário da guerra. A guerra traz as suas consequências. Se tira a paz, a tendência é guerra, porque hoje a ONU, ela pregou uma paz, só que é diferente da paz que nós pregamos, porque nós pregamos a paz interior, a paz que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou para nós. Mas a paz que a ONU prega é a paz de aliança, é de evitar guerra, de evitar conflitos, mas até essa será afastada, e vem agora a guerra que traz as suas consequências, e uma das consequências está aqui no terceiro selo, que é a abertura dele, que é o cavalo preto. A fome, o racionamento será severo, e diz aqui: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. A medida aqui no original é uma palavra que corresponde mais ou menos à capacidade de um litro, e um denário corresponde o salário de um dia do trabalhador. Mateus capítulo 20 e versículo 2 fala isso daquele senhor da vinha, assalariando o seu trabalhador, é o salário de um dia. Observamos aqui as consequências da guerra. Voltamos lá nos segundo livro de Reis, capítulo 4, capítulo 6 de 2 Reis, capítulo 6 de 2 Reis, e o versículo 24 ao 30 diz assim: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu, cercou a Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e um quarta parte de um cabo de esterco de bombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, e de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: quem tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozendo, pois, o meu filho e comendo, mas dizendo eu: a outro dia dá cá o teu filho, para que comamos, e escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro e sobre a sua carne. Naquele tempo já houve uma fome lá em Samaria, devido à idolatria. Deus, ele sempre usou fome para provar seu povo. Depois você pode ler Lamentações, capítulo 4, versículo 9 e 10. Ocorrerá essa fome, observe que foi só em Samaria, mas essa aqui não, é escala mundial. Hoje o Brasil alimenta muitos países. O Brasil hoje produz alimento para abastecer quase que a humanidade, muitos países. Mas essa escassez, ela vai ser mundial. Todo mundo vai passar. Agora não se fique triste não, nós estaremos com você no caminho, tá? O trabalho de um dia não dará para sustentar um trabalhador. O trabalho de um dia não dará para sustentar um trabalhador, devido à inflação do que ele vai comer. E a família viverá de quê? Se o dia de trabalho dele dá só para ele comer, imagina uma pessoa que tem uma família grande, como é que vai cuidar? Porque, e aqui, por que fala de cevada? Porque será o alimento mais barato naquela época. Vai ser
os outros alimentos não vão ter condição de comer, mas a cevada será o alimento mais barato. É por isso que custará um denário. E aqui diz assim: não, verso 6, não danifique o azeite e o vinho. Aqui se indica que os ricos continuarão gozando de luxo, apesar da horrenda carestia, mas eles também terão problemas. Esta situação prevalecerá naquele dia, até que Cristo venha para estabelecer o seu reino de paz, justiça e prosperidade. Jesus vai, no dia que ele vier com o santo e a igreja, ele para implantar seu governo milenial, aqui vai acabar esse tempo. Mas naquele tempo, nesses dias, a fome é terrível. A fome vai matar muita gente. Hoje, tem muitos países que a pessoa morre de fome, mas nem se compara com o que vai acontecer naquele dia. Aqui a abertura do quarto selo: cavalo amarelo e feras multiplicadas na terra. Enquanto o povo da terra sofre os horrores de fome em todo lugar, o cordeiro rompe o quarto selo e sai para a terra o último dos 4 cavalos. O primeiro cavalo é branco, poderoso, sem derramar sangue na sua conquista. Muito bem. O segundo é vermelho, com cor de sangue e que está cheio de vingança. O terceiro é o preto, é sombrio, tristonho e funesto. Quando aparece, não existe outra cor terrível. Sai agora o cavalo amarelo. O amarelo aqui, amados, ele é o amarelo esverdeado, porque a palavra no original amarelo, ela aqui estava mais para verde do que o amarelo, sentido de pálido ou de palidez, fala de pestilência e morte, de morte. Nome que identifica o cavaleiro, cuja o acompanhante é o Hades, personificado, região para onde vão as almas dos não crentes, daqueles que podem ser Cristo. Esse aqui nós tivemos uma pandemia, mas ela nem se compara com as pestes, as doenças que virá nessa época. E aqui nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Segundo foi revelado a João, nessa época, a quarta parte dos homens morrerá vitimada por pestes, epidemias e outras mazelas que vai vir sobre a terra, além da espada da guerra. Aqui dizem que os caçadores queixam-se da escassez de animais para caça, não é verdade? Mas as feras se multiplicarão ao ponto de matar milhares de pessoas. Você observa que hoje é mais fácil, mesmo preso, vamos cadeia para alguém matar uma pessoa com almas. A pessoa ele tem do que matar uma onça. Onça pode devorar o rebanho que for, mas se souber que matou, ele está enrolado, até ele sair da cadeia. Vai gastar um trocadinho que talvez o que a onça comeu não dá para pagar. Então hoje vem preservando. Você vê o cuidado que tem com aquela lá na África, tantos animais ferozes, e elas vão se multiplicar exatamente para devorar. Não vai ter caça, é o ser humano. Só uma maneira de escapar é se refugiar em Jesus Cristo. Aleluia. É refugiando em Jesus Cristo.
versículo 9 ao 11. Aqui fala de crentes deixados no arrebatamento da igreja. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, os 4 seres não pronunciaram nenhuma palavra. Não saiu mais nenhum cavalo para a terra. E o apóstolo João viu debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra. Não eram os mártires dos séculos passados. Tratava-se dos mártires, os mártires do tempo dos terríveis julgamentos de Deus sobre a terra, mortos por amor do testemunho de que deram. Morto pelo testemunho que deram. Quem são esse povo, amados? Eu pregava na sexta-feira, lá na festa do pastor Mandomar, sobre os rabiscos que serão deixados no arrebatamento da igreja. Aqui são os crentes que, ao serem deixados no arrebatamento, por ser apenas novidades, para ter somente teu nome de crente, crente novidades, por estar separado de Cristo, por não estar com a vida no altar do Senhor. Quando soar a trombeta, que o Senhor vai buscar a igreja e ela subir ao encontro dele no arrebatamento, esses não virá no toque da trombeta e vão ficar. Infelizmente, porque faltou compromisso com o Senhor Jesus. Um pecadinho daqui, outro dali, uma escorregada daqui, outra dali. Não, Jesus não vem agora não, vai dar tempo de eu me consertar. E se não tivesse tempo de colocar a vida no altar, porque Jesus está voltando todos os dias, Ele está colhendo do seu jardim e levando para a distância eterna. Diz que eles despertaram, voltaram para Deus e morreram como mártires. O que é isso, pastor? Morreram porque não aceitaram a posição do anticristo e não negaram. Mas não, se fosse assim, chegar e matar imediatamente, não. Tem tortura, tem certeza que tu quer mesmo esse Jesus? Tu quer ir para o céu? Não quer aceitar a nossa posição? Não quer morrer. E a tortura. O que foi feito na igreja primitiva? Não eram torturados? Não eram jogados nas arenas? Não eram queimados vivos? E aqui, esses morreram como mártires. E são também aqueles que creram após o arrebatamento e foram martirizados. Suas almas acham-se agora na presença de Deus, sobre o seu altar, clamando não por vingança. Eles não estão clamando lá por vingança, mas por justiça. Eles estão clamando por justiça. Atitude semelhante àquela viúva lá de Lucas 18, dizer: Senhor, aquele que me julga a minha casa. Todo dia lá estava, aquele estava clamando, não era por vingança, por justiça. Quando Caim matou Abel, a terra clamou pelo sangue. Aqui eles estão clamando exatamente pela justiça. E esses que tiveram recompensa, que lhe foi assegurado. Qual a recompensa que eles tiveram? Vestes brancas, simbolizando a justiça, posicionando ao lado de Cristo no dia da vida gloriosa. Segundo, foi dito também que repousasse ainda
Então ele disse: espera, que tem mais gente. Espera, que vai morrer mais gente, até chegar o momento, até o dia do Senhor vir. O versículo 11 fala sobre isso. Lê o versículo 11, você vai observar isso. Então esse povo apareceu, foi aqueles que morreram. E como no capítulo 7, nós vamos estudar lá, Apocalipse, versículo 9 ao 15, detectaram esse povo. E ninguém esse povo aqui, senão aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram essa verba do sangue correr. Alguém vai morrer por causa do seu sangue, não. O sangue vem não salva ninguém, não. Quem vai lavar o sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus que purifica o homem de pecado. Que alguém diz: não, se alguém para ser salvo vai derramar seu próprio sangue. Sim, ele pode derramar o sangue dele e culturar, mas o que purifica é o sangue do Senhor Jesus. Abertura do sexto selo. Aqui sinais no céu. Angústia na terra. Do versículo 12 ao 17. Ao abrir o sexto selo, Deus atenderá ele atende o clamor dos mártires, que pede que seja vingado o sangue, ou seja, a justiça do sangue. Como eu falei, a sexta praga será mais aumenta de todas e será manifestada agora na natureza. Observe que essas outras não tinham ainda atacado a natureza, e essa agora é meteoros, é estrela cadente. Em 1823 teve uma estrela que ela fez um estrago na terra, e essas vão fazer isso. As estrelas do céu cairão por terra. Versículo 13. Os eventos foram também abordados lá em Mateus. Se você ler Mateus 24, 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 19 ao 20, fala sobre isso. Mudanças na superfície da terra. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Apocalipse 6 e 14. Mais tarde, outras mudanças acontecerão. As nações. Zacarias, capítulo 14. E Zacarias, aqui, 14. Aqui, Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Aqui movimento da natureza. Versículo 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, e ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rio. Acontecerá um movimento desse na vida do Senhor Jesus. Mas esse aqui acontecerá na abertura do quinto selo. Esse momento volta na natureza. Mudança ainda com maior irão surgir na implantação do milênio. Aí a gente vê lá Isaías capítulo 2, versículo 2, Isaías 35, 6. E esses aqui são fatos literais, algo que vai acontecer literalmente. Não é figura, não é Deus, não, é literal. E aqui se torna tarde demais. Vemos que os grandes da terra, bem como os pequenos, por fim reconhecerão quem é Jesus. Só que é tarde. Contudo, tarde demais. Vemos nele um reconhecimento intelectual de Deus, mas não um arrependimento sincero. Se você ler o texto, eles vão reconhecer, mas não tem arrependimento. De nada adianta. Por isso que é tarde demais. E aqui o exemplo de Israel, que às vezes deixava o Senhor por outros deuses, trocava o Senhor por outro Deus. Uma das coisas do seu cativeiro babilônico foi isso. Mas desde então ficou curado da idolatria.
é que eles vão ser curados, já são curados, e não vão aceitar a adoração da imagem da besta. E nós vamos chegar lá. Só assim chegaram a saber que o Senhor é Deus. Do cativeiro babilônico até hoje Israel pode ser acusado de outros pecados, exceto da idolatria. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, ele retrata aqui, ainda tem um selo para ser aberto. Só foi aberto aqui 6 selos foram abertos. Falta o 7. E o 7º selo, nós vamos ver ele no capítulo 8. Capítulo 8 é que nós vamos ver a abertura deste selo. Então aqui são juízes. Entenda, irmãos, que não é que vai acontecer uma sequência de depois vem os 7 anjos, as 7 trombetas, tudo vai ser encadeado ao mesmo tempo, tá? Os 3 anos e meio final da grande tribulação é onde serão derramadas as taças da ira de Deus. Isso tudo porque a humanidade procurou viver alienada de Deus. Procurou viver alienada de Deus. Procurou levar a vida sem Deus. E quando não há arrependimento, há justiça de Deus. E ela vem. Então isso aqui é um despertamento para nós. Nós estamos estudando Apocalipse para nos despertar. Se você não tem uma vida convicta de salvação, se não procura levar uma vida de santidade, consagrada, separada, você não passa a levar, porque esse negócio aqui é real. Algo está na guardando. Pastor, eu poderia muito bem aproveitar minha vida um pouco mais. Se tem como aproveitar a vida sem sair dos planos de Deus, sem ter que levar a vida de pecado, procura levar uma vida, quem anda na direção de Deus, ele tem uma vida completa, não falta nada. O que falta na sua vida? O que está faltando em completar? As coisas do mundo não completam a nossa vida, ela sacia os desejos da nossa carne. Mas o que nos completa é a mudança do Espírito Santo de Deus na nossa vida, pela sua palavra. Amém? Que Deus de Cristo nos abençoe e nos guarde do sol.